dia, queridos, a paz do Senhor. Domingo maravilhoso e abençoado. Hoje é Dia das Mães. Quero mandar aqui já logo nessa manhã um abraço, um beijão gostoso a todas as mães da nossa igreja, todas as mães, dos nossos irmãos que compõem, a família IBP. Deus abençoe você, mamãe. Hoje era para nós estarmos ali na igreja celebrando também esse momento, mas recebe aí o nosso carinho, e todo o nosso amor às nossas mamães, minha mãe, que está também nesse período de quarentena. Mamãe, um beijo para você. E eu quero agradecer a minha esposa, que é mãe, quero agradecer a minha norinha, que vai ser mãe esse ano, e tudo diferente, nós todos passando aí por esse momento, mas glorificando o nome santo do Senhor. Quero dar bom dia a você que está participando desse culto online pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa falar hoje poderosamente com todos nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida, dos nossos irmãos, que tem participado desses cultos online, através das mensagens, através da interação, através dos likes. Deus abençoe muito vocês. E ali é um termômetro, da interação. E eu glorifico a Deus por tudo isso. Amém? Quarta-feira tivemos uma palavra abençoada, domingo passado tivemos uma palavra também muito abençoada, e hoje não será diferente. Hoje também Deus tem uma palavra maravilhosa para a minha vida e para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Hoje nós teremos aqui, hoje nós celebraremos aqui a Santa Ceia do Senhor. É a segunda Santa Ceia que nós estamos celebrando no formato online. Então eu espero que você tenha se preparado para daqui a pouquinho, depois da palavra, nós podermos ministrar a ceia, e você aí da sua casa também poder participar, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, querido? Também quero deixar aqui os recadinhos, dizendo que todas as quartas-feiras, 8 horas da noite, nós estamos aqui, trazendo uma palavra de fé, de esperança, para as nossas vidas nesse momento difícil que a nossa pátria, que o nosso país está passando. É muito triste ao ligar a televisão, e observar e ver as notícias, aonde centenas e já passou de milhares e milhares perderam a sua vida por conta dessa praga, dessa peste que se estabeleceu no mundo todo. Foi algo que atingiu todos os continentes da Terra, e nós sabemos que agora nós temos que ter paciência, confiar em Deus, obedecer às diretrizes estabelecidas pelas autoridades, e esperar realmente no Senhor, porque nós não sabemos quando isso há de terminar. Eu só espero que quando tudo isso terminar, nós possamos ajuntar o nosso rebanho, poder juntar a nossa igreja e glorificar o nome do Senhor. Enquanto isso, meu irmão, permaneça firme na presença do Senhor. Amém? Eu tenho percebido um certo distanciamento por parte de algumas pessoas, que não é só da nossa igreja, mas que congregam em outros ministérios, pessoas que vivem e sempre tiveram uma vida cristã ativa. Eu tenho percebido pessoas um pouco tristes, ansiosas e até depressivas nesse momento. E eu tenho uma palavra de fé para você hoje, meu querido. Se fortaleça no Senhor, porque o nosso socorro ele vem do Senhor. Amém? Tudo isso uma hora há de passar, e nós esperamos que passe logo. Mas enquanto esse dia não vem, enquanto esse momento não chega, nós temos que esperar em Deus e confiar nele. Por isso hoje nós vamos celebrar mais uma vez a Santa Ceia, eu aqui na minha casa com os meus filhos, e você aí na sua, com os seus filhos, com a sua família, celebrando e glorificando o nome santo do Senhor. Não deixe com que a tristeza, a angústia, a ansiedade, a depressão, ela tome conta da sua vida, porque uma vez que a gente é pescado, uma vez que a gente é tomado por algum tipo desses sentimentos, parece que as coisas desmoronam na nossa vida, perdemos a alegria de viver e por aí vai. Não, nós temos um motivo para viver, nós temos um motivo para nos alegrar e glorificar o nome santo do Senhor, através de Cristo nosso Senhor, do qual nós estaremos celebrando hoje aqui a sua vida, sua morte e sobretudo a sua ressurreição. Deus abençoe você.
Deus abençoe também as nossas crianças. Estamos com muita saudade das nossas crianças, né? Estamos com muita saudade de ver aquela galerinha correndo, brincando, aprendendo a palavra do Senhor, envolvido, né, com os trabalhos da igreja, nos períodos de festas, né? Nos eventos festivos. Por exemplo, hoje é Dia das Mães. Com certeza as crianças estariam fazendo algum tipo de trabalho, e isso nos toca, isso faz sentir cada vez mais saudade da nossa comunhão, da nossa igreja. Amém, amados? Que Deus abençoe as nossas crianças, que Deus abençoe os nossos jovens, adolescentes, que Deus abençoe os casais, as famílias. Estamos aí com uma incógnita, estamos aí com uma interrogação enorme ainda a respeito do encontro de casais esse ano, mas eu garanto para você que em breve nós estaremos aí, né, entrando em contatos, né, com vocês que fizeram as inscrições, né, para nós darmos continuidade a esse projeto. Por falar em projeto, tudo isso que nós estamos passando, vocês lembram, né, que já no final do ano passado Deus nos deu uma direção, que é o projeto Gênesis 41, porque Ele disse que era para nós nos prepararmos, que dias difíceis viriam lá na frente. Nós não sabíamos como isso seria, mas a gente percebe que esse dia chegou, né? Então agora nós temos que trabalhar com sabedoria, com calma e sobretudo com fé no Senhor, sabendo que Deus, Ele não tarda, Ele não falha, Ele vem com seu recurso, Ele vem com seu socorro e há de nos segurar, há de nos sustentar com as suas fortes mãos. Amém, querido? Quero também falar sobre a contribuição, né? A você que é dizimista, você que é ofertante, Deus abençoe a sua vida, né? As pessoas têm sido abençoadoras do ministério, e a igreja, ela vem, né, nesse período, mesmo não utilizando o templo, mesmo não fazendo uso ali daquele espaço, nós temos que honrar o compromisso assumido ali com os proprietários, né? E não é pequeno, a nossa despesa no nosso ministério, com as portas fechadas, ela não é pequena, mas nós temos que honrar. Então eu peço a você, meu irmão, que seja fiel no seu dízimo, na sua oferta, abençoando a nossa obra, né? Porque eu tenho certeza que essa obra não é minha, ela não é sua, na verdade ela é uma obra do Senhor, que o Senhor levantou nessa cidade, para que a palavra do Senhor chegue, né, aos quatro cantos desse lugar, e ela seja sempre limpa, pura e verdadeira, como sempre foi, que é a palavra do Senhor. Amém, amados? Então você que é o dizimista, você que é ofertante, está aparecendo agora aí embaixo, né, os dados bancários. Eu oro pela tua vida, né? Eu oro para que o Senhor te abençoe, porque você sempre foi um abençoador da obra do Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Eu quero ler nessa manhã um salmo, e esse salmo ele vai fazer uma ponte com a palavra que eu vou pregar daqui a pouquinho, né? Logo após o louvor estarei trazendo uma mensagem de fé, de esperança e sobretudo, né, de expectativas positivas quando a gente confia no Senhor. E o salmo é o 121, salmo que a gente não cansa de ler, é um salmo que sempre nos traz a esperança, que diz: levanto os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista está dizendo o seguinte, que ele ergue a sua cabeça, ele ergue os seus olhos e ele olha para os montes. Os montes, eles estão acima, né, da nossa visão, acima da nossa cabeça. Então nós temos que inclinar os nossos olhos para cima, olhar para cima, de onde virá o nosso socorro. De onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do céu, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém, amados? Então não desista. Quando você estiver desanimado, erga a sua cabeça. Quando você estiver se sentindo desamparado, erga os seus olhos para os montes, né? Erga os seus olhos para Deus, erga os seus olhos para os céus, confia nele. Ele não tarda, Ele não falha, Ele socorre, Ele é o nosso ajudador, Ele não dorme, Ele não cochila, Ele está sempre ao nosso lado, cuidando das nossas vidas. Amém? Vamos orar nessa manhã, colocar a nossa vida diante do Senhor e depois receber da parte do Senhor, né? Através da ministração e através do louvor, uma palavra.
Amém? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos nessa manhã abençoada, domingo, Senhor Deus querido, dia das mães, e eu oro, Senhor Deus querido, por essas guerreiras, essas mulheres, Pai amado, que, Senhor Deus querido, não mede esforços, Senhor Deus querido, por conta dos seus filhos. Em nome do Senhor Jesus, visita todos, Pai amado, visita aquelas que são mães recentes, Senhor Deus querido, e aquelas, Senhor Deus querido, que já têm, Senhor Deus querido, o ministério materno já há muitos anos. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a nossa igreja, abençoa o nosso ministério, abençoa a vida desse irmão, dessa irmã que está preocupado e ansioso. Em nome de Jesus Cristo, cobre com teu sangue, fortalece, anima, ampara, sustenta, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, o empresário, Senhor Deus querido, teu filho, que tanto lutou, meu Pai, para abrir essa empresa, nesse projeto, nesse trabalho, Senhor Deus querido, que hoje passa por algum tipo de dificuldade, entra com recurso, entra, Senhor Deus querido, com a direção, com a estratégia, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos nesta manhã, louvamos e adoramos o teu santo nome. Queremos, Pai amado, Senhor Deus querido, estarmos juntos na comunhão, Pai amado, gostosa e abençoada do ministério, mas nós sabemos que isso virá apenas, somente, quando o Senhor permitir, e assim, Pai amado, nós aceitamos. Cremos no teu poder, na tua glória, oramos pela vida, Senhor Deus querido, daqueles que estão acamados, daqueles que estão no leito de hospital, oramos, Senhor Deus querido, pela vida dos familiares, daqueles que perderam entes queridos, em nome de Jesus Cristo. Nós não temos o que fazer, Pai amado, apenas confiar no teu poder e glória, para que tudo isso se resolva em nome de Jesus. Entra na casa dessa família agora, meu Pai, entra na vida desse casal, na vida desse jovem, adolescente, na vida, Senhor Deus querido, dos teus filhos, cobre com teu sangue e os abençoa, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Vamos louvar e adorar o nome santo do Senhor, e daqui a pouquinho nós voltamos com a palavra e a celebração da ceia, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Bom dia, igreja, a paz do Senhor Jesus. Mais um domingo nós estamos aqui para a honra e a glória do nosso Senhor, amém? Para louvar e adorar o nosso santo Deus. Junta toda a família aí, vamos adorar ao nosso Senhor, se entregue em adoração, se entregue em louvor ao nosso Deus, amém? Como o pastor ele tem ministrado nos últimos cultos, é tempo de nós buscarmos ao Senhor, é tempo de nos entregarmos verdadeiramente ao nosso Deus, sermos crentes de verdade, amém? Então busque, adore ao Senhor, deixe esse tempinho, separe esse tempo, reserve para engrandecer o nome do Senhor, amém? Não apenas escute, mas verdadeiramente se entregue em adoração ao nosso Deus, amém? Eu não consigo entender o que eu fiz para merecer o rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor.
ressuscitou. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Oh, aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o que vem em nome do Senhor. Amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia! Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou,
toda glória, todo louvor. Oh, papai, nós não temos como, Senhor Deus, te agradecer. Tamanho sacrifício que o Senhor padeceu na cruz, por amor a toda uma humanidade, não apenas a um, mas a toda a humanidade. É um amor imensurável, é um amor que não se pode comprar, é um amor que não se pode pagar. E a Ti, Senhor Deus, nós te damos adoração, Pai. A Ti nós entregamos a nossa vida, Pai. A Ti nós entregamos o nosso ser diante de Ti, Senhor. Oh, papai, nós te agradecemos, oh Pai. E nós te adoramos para todo sempre. Porque Tu és digno, Senhor. Tu és Rei, Tu és Senhor das nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Agora você vai ficar com a palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Que hino lindo, né? Maravilhoso. Graças eu te dou e nós te damos graças, Senhor, por mais esta oportunidade. Amém? Esse momento glorioso de levar a Tua santa e gloriosa palavra. Amém? Espero que você esteja acomodado, tranquilo, com a sua Bíblia na mão, porque nós temos hoje uma palavra maravilhosa aqui para trazer para a nossa igreja. A igreja está online, a igreja... E você sabe que online a gente chega mais longe, né? Através do seu compartilhamento, através do YouTube, através do Facebook, através do Instagram. Amém? Então, nesse momento, compartilha. Amém? Nesse momento aí, convida pessoas, convida parentes, convida vizinhos, né? Manda uma mensagem ali pelo WhatsApp, fala assim, olha, entra aí no canal da igreja e participe agora, ou seja, o pastor agora vai estar ministrando uma palavra. Amém, amados? E eu quero convidar você a abrir no livro de Números, Velho Testamento, ali no comecinho, faz parte do Pentateuco, livro de Números, capítulo 21, verso 4. O tema da mensagem hoje, que eu quero trazer para você, olhando para o alto, base daquele Salmo 121 que nós lemos hoje, tá? Para onde nós temos olhado? Para onde nós temos direcionado o nosso olhar e a nossa visão? Amém, amados? Eu quero que você vai lá no capítulo 21 de Números, verso 4. Amém? Está escrito: Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo se angustiou naquele caminho. E o povo murmurou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Olha que triste, olha a declaração desse povo. E a nossa alma tem fastio, ou seja, está enjoada desse pão, né, que era o maná que Deus enviava todos os dias. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes venenosas que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso veio o povo até Moisés e implorou, dizendo: Havemos pecado porquanto temos falado contra Deus e contra ti. Por favor, ore ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Moisés intercedeu. Então disse o Senhor a Moisés: Faça uma serpente de bronze, põe sobre uma haste, e será que aquele que a vê, tendo sido picado, olhar para ela, será curado. Moisés fez uma serpente de metal, colocou sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, curava. Então os filhos de Israel partiram e se alojaram-se em Obote. Amém, amados? Muito bacana. Trata-se de uma das passagens mais clássicas, né, sobre o tema. E qual é o tema, pastor? Olhar para o alto, olhar para cima. Olhar para aquele, da onde virá o nosso socorro, como diz o Salmo, né? Olhando para o alto.
está no texto que nós acabamos de ler. Estamos hoje, meus irmãos, vivendo, como esse povo um dia esteve. Ou seja, hoje o povo de Israel é um povo próspero, hoje o povo de Israel é um povo abençoado, é um povo que está no topo dos países, que avançaram, apesar de ser um país que foi considerado nação aí há 70 anos, apenas 70 anos atrás, mas é um país que cresceu demais, um país que está no topo da tecnologia, da economia, um país historicamente aí abençoado. Porém, ele acumula na sua história, ele reserva para a sua história, a sua história é marcada de passagens que foram cercadas de crises. Por isso eu estou dizendo aqui, por isso eu entendo que estamos hoje como esse povo um dia esteve. O povo de Deus, enquanto caminha pelo deserto, rumo à terra prometida, as promessas de Deus, muitas coisas o perturbavam. Imagine você, já são 40 anos que esse povo caminha, depois que saíram do Egito. Estão próximos, já estão próximos ao término da jornada, estão próximos a entrar em Canaã, na terra prometida, estão caminhando, mas já são 40 anos, e até então nada, até então são 40 anos caminhando sem chegar a lugar nenhum, apenas confiando naquilo que Deus um dia falou, naquilo que Deus um dia prometeu. Essa geração que vai entrar em Canaã, a maioria deles viram seus pais, seus avós morrerem no deserto. Então, pensa comigo, esses filhos dessa geração que morreu, eles viram seus pais, seus avós, seus tios e toda aquela geração que saiu do Egito morrer no deserto. Ou seja, quem vai entrar em Canaã não tem nada a ver com aquele povo que saiu do Egito. Então, mas eles estão caminhando e eles estão esperando alcançar a tão sonhada terra que Deus falou, que mana leite e mel. Então o povo caminha sobre a liderança de um ancião chamado Moisés. Esse Moisés, se você voltar alguns capítulos antes, um capítulo antes, você vai ver que ele acabou de perder recentemente sua irmã, Miriam. Ele perdeu recentemente o seu irmão, que era o seu braço direito, chamado Arão. E chega um momento que então o povo está vendo tantas coisas acontecer, estão em crise, estão cansados, caminhando já há tanto tempo, que eles começam a questionar e murmurar. Quando você questiona Deus, é porque você tem dúvidas a respeito de Deus. Tomé, por exemplo, ele teve dúvidas se Jesus havia realmente ressuscitado. Gideão, por exemplo, ele teve dúvida se aquele anjo que apareceu e disse: olha, varão valoroso, Deus é contigo. Ele falou: mas espera aí, Deus é comigo mesmo diante de tudo isso que eu estou passando? Se você olhar para o texto do Novo Testamento, você vai ver que Zacarias, o pai de João Batista, quando soube que ia ser pai, apesar de velho, ele também duvidou. Então, ter dúvidas não é pecado. O pecado é quando você murmura. Amém, amados? E é sobre murmuração que eu quero falar na introdução, na primeira parte dessa palavra. Murmurar contra Deus é não confiar em Deus, é questionar o caráter de Deus. Imagina, Você ficaria feliz se alguém ficasse murmurando e reclamando de você e não viesse até você tirar as dúvidas? A murmuração é um cuspe do incrédulo nas promessas de Deus. É ingratidão pura. É desrespeito a tudo que Deus já fez. Duvidar pode até ser normal, mas murmurar é questionar o caráter do Eterno. Amém, amados? A história conta que o povo murmurou contra Deus e contra Moisés. Esse povo que fora escravo, agora considerava a escravidão que viveram no Egito, melhor que a liberdade que tinham rumo às promessas de Deus. Vai prestando atenção. E eles murmuraram, eles disseram: por que fizeste com que saíssemos do Egito? Para que morrêssemos aqui? O pecado da murmuração fez com que Deus dissesse a Moisés que aquele povo que saiu do Egito não entraria em Canaã.
exceto Josué e Caleb. Já estavam prestes, gente, isso aqui que eu estava lendo eu achei interessante, já estavam prestes a alcançar o propósito. Mas talvez ainda havia no meio do povo, porque Deus disse que eles não entrariam, ninguém que saiu do Egito entraria em Canaã, exceto Josué e Caleb. Talvez aqui ainda, isso me leva a pensar, que talvez aqui já próximo a conquistar as promessas de Deus, ainda houvesse no meio do povo os questionadores, os murmuradores, se colocavam como vítimas, espalhavam rebeldia. Sabe, aquele povo, aqueles crentes que incitam os outros a fazer o mesmo? Sabe aqueles que quando têm oportunidade falam mal? Ainda havia no meio do povo gente assim. O coitado do Moisés está cansado desses, que ainda faziam parte da congregação. Aqueles que não acrescentam nada e ainda contaminam. Esse tipo de praga existe desde aquele tempo. Infelizmente persiste até hoje no meio do povo que tem promessas de Deus. Hoje nós vivemos debaixo da graça, porém esses terão um julgamento diferente, mais severo, porque a palavra do Senhor assim diz no Novo Testamento, mais severo e mais rigoroso no juízo de Deus. Por isso, meu irmão, se afaste dos murmuradores, questionadores, fofoqueiros, que contaminam e vivem para falar mal de alguém. Amém? Então Deus ele faz uma limpa final aqui. O que ele faz? Ele envia serpentes no meio do povo e muita gente acaba morrendo. Quando o povo viu que estava em grande perigo aqui, correram para a presença de Deus, imploraram para o pastor Moisés, para que Moisés orasse ao Senhor, né, e livrasse para que aquela praga cessasse. Eu descobri algumas coisas aqui, eu consegui entender algumas coisas nesse texto, para que sejam aplicação para a nossa vida. Hoje em dia, diante dessa praga que serpenteia no meio do nosso povo, na terra, né, no meio até do povo de Deus, nós temos que tirar algumas lições disso aqui. E a primeira que eu vejo aqui é que diante de qualquer situação, diante dessa praga que nós estamos vivendo e vendo, né? Nós devemos primeiro buscar o Senhor. Primeira coisa, ao invés de abrir a boca para murmurar, nós devemos falar com Deus. Se estamos com dúvidas, as nossas dúvidas devem ser tiradas com o Senhor. Amém? E não ficar falando pelos quatro cantos. Não ficar interpretando a interpretação de homens. Primeiro é isso, busque a Deus. Segundo, parar de reclamar da situação e buscar o Senhor. Parar de murmurar, né? Parar de ficar, né, todos os dias, aquela reclamação constante e contínua. Para com isso, meu irmão. Nós estamos passando por um momento que nós precisamos nos recolher, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Nós precisamos ter uma conversa conosco mesmo e ver qual é o nosso comportamento espiritual. O que nós estamos fazendo, se nós estamos acrescentando ou tirando, se nós estamos fazendo bem ou estamos fazendo mal quando nós abrimos a nossa boca. Então nós precisamos fazer uma introspecção, nós precisamos fazer uma análise de nós mesmos. Amém? A reclamação e a murmuração não vão resolver nada, apenas vai piorar a situação. Somente Deus pode solucionar toda essa bagunça que está acontecendo no mundo. Deus não atende murmuração, Deus atende oração, apenas oração. Use essa ferramenta, meu irmão. E terceiro, o que nós devemos fazer, pastor? Olhar para frente, olhar para cima, de onde virá o nosso socorro. Aquela serpente de metal não era um objeto para ser adorado, mas era uma direção para ser olhada. Aquela serpente fazia menção ao castigo que o povo havia cometido. E aqui eu fazendo uma ponte também, quando Jesus foi crucificado, todos tiveram que olhar para cima, todos tiveram que olhar para a cruz, todos tiveram que olhar para Cristo. Amém? E ele diz na sua palavra, no dia que o Filho do Homem for levantado, eu atrairei todos a mim. Amém, amados?
Aquela haste de madeira chamada cruz fazia menção ao castigo, não sobre nós, mas fazia menção ao castigo sobre aquele que carregava os nossos pecados, que era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nós vamos fazer daqui a pouco, que é a Santa Ceia, isso não é brincadeira. Isso mostra para onde nós temos olhado, qual tem sido o nosso alvo, o que nós temos buscado. Amém? No deserto, quem pagava o preço pelo pecado cometido era o pecador. Na cruz, quem pagava o preço pelos nossos pecados, era o Santo Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nunca pecou. Aquele símbolo no deserto, ele foi desarmado quando a praga cessou e o povo partiu. Mas aquele símbolo lá em Jerusalém, no Gólgota, há 2000 anos atrás, nos manda um firme recado da parte de Deus a todos nós. Que quem morreu naquela cruz nos amou até o fim. Diante de tudo isso, meu querido e minha querida, tudo isso que nós estamos passando nos últimos dias e meses, eu convido você a olhar para aquele que se fez pecado em nosso lugar. Numa haste, não de metal, mas uma haste de madeira, que é uma cruz em Jerusalém. Amém? Veja bem, aquele povo ingrato tinha saudades do Egito. Por que nos fizeste subir do Egito? E aqui eu tiro um outro ensinamento interessante. E eu quero passar para você o seguinte: pare de olhar para o Egito. Pare de olhar da onde você saiu. Pare de olhar para trás. Pare de olhar para tempos antigos. Há pessoas que dizem ter saudade de meses atrás. Quando nós olhamos para trás, meu querido, nós nos distraímos, perdemos o foco daquilo que tem pela frente. Aquele povo, quando começou a olhar para o Egito, lembrar do Egito, eles esqueceram que daqui a poucos dias, poucos meses depois, tinha uma terra prometida. Havia Canaã, uma terra que mana leite e mel à espera deles. Pode ter sido bom algum tempo atrás, sim, mas a realidade hoje nos manda olhar para frente, nos manda olhar para Deus, nos manda olhar para cima. Amém? Meu amado, não queira comparar o antes e o agora, e muito menos o antes e o que virá, pois a realidade é outra, as coisas mudaram, estamos vivendo um novo momento. Então não reclame, não murmure, não procure culpados. Amém, amados? Pare de olhar para o Egito, pare de olhar para o líder da nação. Eu vejo aí todo mundo falando do presidente. Pare de olhar para o líder da Câmara, pare de olhar para o líder do Senado, pare de olhar para tudo isso. Pare de olhar para a mídia, pare de olhar para os governadores, pare de olhar para isso. Olhe para Deus, olhe para a cruz, olhe para aquele que foi morto, pendurado no madeiro, e o motivo daquela morte era eu e era você. Concentre sua visão naquele que pode te salvar. Olhe para frente, olhe para as promessas que Cristo nos fez. Olhe para cima, olhe para Deus, meu irmão. No final da jornada nós vamos tirar coisas boas dessa situação, eu tenho certeza. Nós vamos tirar coisas boas dessa experiência única que nós estamos passando. Como já disse, nós vamos sair melhores do que entramos nessa situação. Para isso, precisamos nos reinventar, precisamos agir, precisamos nos mexer e parar de murmurar e parar de reclamar. Amém? Eu estava falando esses dias com a Rosana, com a minha esposa, que nós temos uma sobrinha, né? E eu acho interessante que é uma serva de Deus, e ela lá na cidade, né, onde ela mora, o trabalho dela é de boleiro, ou seja, ela faz bolo, né? Ela faz bolo para festa, para eventos. E você imagina, nesse período onde não pode haver ajuntamento, né, como que ficou? Né? Ela não pode fazer, ninguém está mandando, encomendando bolo, né, para fazer
festa, para casamento, para aniversário, porque não pode juntar, né? Então o que ela começou? Esses dias ela mandou para a gente que ela começou a fazer sabão e começou também a fazer pão, ou seja, ela se mexeu, ela se reinventou. Você pode parar de comprar bolo, né? Porque você não está fazendo festa, mas uma coisa você tem que considerar, se é o tempo que a higiene está em alta e o que mais precisa agora é sabão, então ela começou a fazer sabão, né? E outra coisa que a gente não dispensa, que é um pão caseiro, e ela está fazendo pão. Então o que eu entendi aqui? Se a minha sobrinha ela ficasse olhando para os ingredientes na prateleira e reclamando, a sua autoestima teria sido engolida pela situação. O que ela está fazendo? Está se virando. Ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ela não ficou olhando para aquilo que ela tinha. Ela olhou para frente, para as possibilidades. E é isso que eu animo você nesta manhã. Olhar para aquilo que pode ser feito. Porque senão você vai ficar lambendo as feridas, né, de tudo aquilo que tem causado em você. Então se você olha para trás, né, se você olha para trás, você está perdendo tempo. Quando você dirige um carro, você percebe que para olhar para frente você tem um enorme para-brisa. Para olhar para trás você tem um minúsculo retrovisor. Então é para olhar para frente, meu irmão. O passado ele está no túmulo. Amém? Eu sempre digo isso. O futuro ainda está no ventre. Viva, né, o presente, olhando para o futuro. No nome de Jesus. Amém? Assim também a igreja, né? A igreja teve que se reinventar. A igreja teve que se mexer. Não dá para fazer culto na igreja? Vamos fazer culto culto online. Até a ceia hoje nós vamos celebrar aqui. Cada casa hoje estará celebrando a ceia com seus familiares. Ou seja, não dá para abraçar um a um na igreja. Então a gente manda um abraço, sinta-se abraçado aí. Amém, amados? Pelos cultos online nós vamos tocando a nossa vida, porque nós temos que continuar. O que não pode é ficar com os pés fincados nas impossibilidades, reclamando, murmurando e lembrando do Egito. Lembrando de tempos passados. Amém? Então, meu querido, minha querida, tem um conselhinho para você. Amém? Aproveite esse tempo para colocar então algumas coisas que estão empacadas e paradas na sua vida já há algum tempo. Tem um livro para ler? Leia. Tem um curso online aí para fazer? Conclua ele. Tem uma reforma para executar em casa? Faça. Tem uma leitura do ano bíblico para você colocar em dia? Coloque. Tem algumas habilidades profissionais aí, né, para colocar em dia? Coloque. Tem o inglês para estudar, né? Faça o curso lá, online mesmo. Tem algo que acrescente, né, para fazer? Aproveite, meu querido. Nós temos que ser produtivos, criativos, para que a gente possa continuar vivos nesse tempo de incerteza. Amém? Não houve nessa quarentena um dia sequer, né, que eu tirei uma tarde para dormir. Eu sempre procurei fazer alguma coisa, porque eu não posso diminuir, eu não posso piorar, eu tenho que melhorar em alguma área da minha vida nesse período. E Deus está nos convidando a confiar nele, olhar para ele, enxergar o futuro através dele de maneira abençoada e não de maneira fracassada. Amém, amados? Eu já disse aqui em casa, eu me nego a perder nesse período. Tenho que me achegar mais a Deus, melhorar a minha vida com Ele, e esse é o convite que eu faço para você também. Quem olha para trás e para baixo jamais vê o horizonte pela frente. Colossenses diz no capítulo 3, verso 1, que devemos buscar as coisas do alto. Amém, amado? O nosso socorro vem de cima. E eu quero animar você a ter fé naquele que prometeu. Eu creio que quando tudo isso passar, nós chegaremos onde Deus quer que cheguemos. Amém? O que nós não podemos é morrer no deserto, contaminados pelo vírus da murmuração e da ingratidão. Esse povo, eles tinham o pão todos os dias. Não faltou pão, não faltou água. Eles disseram, nós estamos cansados, fastio desse pão vil.
ou seja, desse pão pobre, desse pão sem graça. Amém? Deus não tirou o pão, mas deu uma lição nos murmuradores. Amém? Para concluir, eu gostaria de citar aqui o apóstolo Paulo. Paulo olhava para todas as circunstâncias e situações que lhe cercavam, né? Com um olhar positivo, olhando para frente, com um olhar próspero, com um olhar em Cristo Jesus. Em Filipenses capítulo 3, verso 8 ao 11, o que Paulo considerava importante, está escrito no verso 8: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Verso 9: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo é a virtude da sua ressurreição e a sua comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se em alguma maneira posso chegar à ressurreição entre os mortos. Paulo ele não está falando do que ele tinha. Aliás, do que ele tinha, do que ele conquistou, ele considera como lixo, como trapo de imundícia, como escória. Ele olha para frente, olha para Cristo. O capítulo 3 ainda de Filipenses, no verso 12, o que Paulo tinha como propósito. Olha que interessante. Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que chegamos, andemos segundo a mesma regras e sintamos o mesmo. Isso aqui é o que Paulo pensa sobre o futuro. Só que Paulo também ele recomenda que no meio há aqueles que perturbam e que é para nós ficarmos atentos. Olha o que ele diz ainda no capítulo 3, na sequência da leitura, já no verso 17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes de nós, pelos que assim andam. Porque há muitos, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é seus ventres, e cuja glória para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse homem ele não olha para trás, ele não olha para as impossibilidades, ele olha para cima, ele olha para frente, ele tem esperança. E por último, a declaração de Paulo vem no capítulo 4, verso 10 ao 13, como Paulo se conformava com cada situação. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Glória a Deus. Isso aqui é a visão de alguém que olha para frente. Se você, meu irmão, até hoje estava olhando para aquilo que você era, para aquilo que você conquistou, você está perdendo seu tempo. Olhe para Jesus, olhe para o alto. O nosso alvo não está aqui. O nosso alvo não é nesse plano. O Paulo ele fala que a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador. Olha que coisa linda. Amém, amados? Então eu quero fazer uma pergunta para você.
aonde você tem assentado o seu coração e para onde você tem olhado. O que tem tomado a sua mente nesses dias de incerteza? Olhe para aquele que prometeu, que é o autor e consumador da nossa fé, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Quero encerrar essa palavra orando por você, que logo em seguida nós já vamos para a ceia. Feche os seus olhos aí onde você está e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor nos mostra, né, o caminho. O Senhor, Pai amado, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é a Tua palavra. É o Senhor que é verbo, o verbo vivo que desceu do céu. Por isso, meu Pai, mostra-nos, Pai amado, o caminho a ser seguido. Ilumina, Senhor Deus querido, o nosso caminho, Pai amado. E nos ajuda, Senhor Deus querido, a esquecer as coisas que para trás ficam. E prossigamos para o alvo, Pai amado. Rumo, Senhor Deus querido, ao prêmio, à soberania de Deus sobre as nossas vidas. Cobre-nos, ó Pai, com Teu sangue e ajuda-nos, ó Pai, nessa caminhada. Visita esse irmão, essa irmã que está preocupado. Cobre com Teu sangue. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Espero que essa palavra encha seu coração de esperança e paz no nome de Jesus. Amém? Vamos agora celebrar a Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Chegou esse momento lindo, né? Você não está vendo, mas aqui nós temos uma mesa, nós temos aqui o pão, nós temos aqui o cálice. E chegou mais uma vez o dia da gente celebrar a Santa Ceia do Senhor. Amém? Você se preparou? Você, né, convidou, né, a sua família que convive ali com você a participar desse momento? Né? Nós não estamos podendo nos ajuntar na igreja, mas na sua casa hoje é a igreja. Né? Você, homem de Deus, mulher de Deus, vocês são sacerdotes hoje na sua casa. Você hoje, eu quero que você compartilhe com as pessoas que estão do seu lado, lembrando e contando a história sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O povo de Israel, eles têm uma tradição muito bacana, que é passada de pai para filho, né? Os netos, bisnetos, eles participam quando o ancião ele senta, né, numa cadeira e as crianças sentam aos seus pés, depois os maiores, depois os, né, e assim forma aquela roda de bisnetos, netos e por aí vai, para ouvir a história da Páscoa, da saída do povo do Egito, né, que é a nossa Páscoa. Né? Que é o que nós celebramos a nossa Páscoa aqui. Mas o Senhor Jesus, naquela noite em que Ele foi traído, Ele estava ministrando e celebrando a ceia da Páscoa. Amém, amados? E eu gosto muito quando tenho oportunidade de contar esse evento. E eu espero que hoje você também conte um pouquinho desse evento. Naquela noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele juntou os seus discípulos, Ele ministrou sobre a palavra do Senhor, Ele deu esperança, e você pode ler os textos que estão ali em João capítulo 14, 15, 16, 17, oração intercessória, né, Rô? Oração intercessória, Jesus ministrando na vida dos discípulos ali, é muito legal. Não é apenas um ritual engessado, a Santa Ceia. A Santa Ceia dá para você, né, aproveitar, explorar os textos bíblicos, entender, se aprofundar mais a respeito desse memorial lindo e maravilhoso que o Senhor nos deixou. Por que celebrar a ceia? Né? Por que, pastor, nós estamos celebrando a ceia? Eu fico pensando, né, primeiro, tá? Por que não celebrar? Qual é a dificuldade hoje que nós temos de não celebrar? Você está obedecendo às diretrizes, né, dadas pelo governo, pelas autoridades, né, sobre o isolamento? Você está obedecendo às diretrizes no sentido que qualquer lugar que você chega, você tem que higienizar as suas mãos, você tem que usar máscaras? Você está obedecendo? Por que a dificuldade em obedecer uma ordem tão simples, uma ordenança a respeito de um memorial tão lindo, tão maravilhoso, que significou tanto para a nossa vida, que foi a nossa salvação?
através da Santa Ceia do Senhor. Então celebre, glorifique o nome do Senhor através desse momento maravilhoso. Amém? O pão, o cálice, né? Você está bem vestido, está bonito, a esposa, o esposo, as crianças. As crianças podem participar? Devem participar, né? Devem participar. Eu quero que as crianças participem, né? Porque a palavra do Senhor diz que é deles o reino do céu. Né? Nós dependemos, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos continuar firmes, tendo fé, se santificando cada vez mais para alcançar a glória, através da graça que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. As crianças não, o reino do céu já são delas, então elas podem participar. Amigo, aproveite esse momento para falar de Jesus, para falar da graça, da misericórdia, do poder do Senhor para as suas crianças. Amém? E vai ser muito legal. Então vamos obedecer essa diretriz importante que é a ceia. Amém? Você hoje é o sacerdote, como eu já disse. Hoje você é o celebrante. O pão e o cálice estão aí, já postos na mesa. Amém, amados? E na verdade, é lembrança, né? De uma sexta-feira, uma despedida, quando Jesus ministrou para os seus discípulos. Quando ele se reúne naquele cenáculo e ele ministra na vida dos seus amigos, dos seus discípulos. Nosso Salvador, ele seria entregue horas depois pelas autoridades, mas não autoridades do governo, mas autoridades da igreja. Você sabia disso? Jesus, ele não foi entregue pelo governo romano à cruz. Jesus, ele foi entregue ao governo romano para ser crucificado pelos religiosos, pelos sacerdotes, pelos escribas, pelo sumo sacerdote, Anás e Caifás. Amém? Então é traição dupla, né? O povo o qual Jesus veio para salvar, no momento que estão ali na fortaleza Antônia, né? Na presença do governador Pilatos, esse povo é incitado a gritar. Esse povo que Jesus veio para salvar, eles gritam, crucificam. Amém, amados? Olha que situação. E hoje eu vejo um povo cristão sendo facilmente manipulado, como aquele povo que foi manipulado a gritar, crucificam. Né? E hoje a gente vê uma manipulação também no meio do povo cristão. Então fique atento, leia a Bíblia, entenda, né, o que o Senhor Jesus quer das nossas vidas e não se deixe ser manipulado. Amém? Hoje muitos não gritam, crucificam, mas, né, acabam por crucificar Jesus do mesmo jeito, todas as vezes que agem, né, através do seu próprio entendimento, através das suas próprias conclusões, através dos seus próprios favores e principalmente sobre aquilo que nós pregamos hoje, através da sua murmuração. Quando você reclama, quando você murmura contra Deus, você está crucificando o Filho dele novamente na cruz do Calvário. Que nós possamos hoje, meu irmão, minha irmã, celebrar a ceia e pedir perdão a Deus. Agradecer, porque Ele tanto nos amou. Amém? Como está aí? Está preparado? Então nós vamos para esse momento maravilhoso. Você pode orar comigo, apresentando o cálice e apresentando o pão nesse momento. E consagrar o Senhor. Senhor, nesse momento, Pai, esse pão, ele simboliza, ele tipifica, Pai amado, o seu corpo que foi moído e esmagado no Calvário. Esse cálice, Deus querido, ele simboliza, ele tipifica o seu sangue que derramou no madeiro seco. Senhor Deus querido, e o propósito de tudo isso, Senhor, era a minha vida, era a vida desse povo, dessa multidão que te adora e te serve. Por isso, meu Pai, cobre com teu sangue e os abençoa, e assim, Senhor Deus querido, nós possamos celebrar esse momento lindo, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos ministrar junto com esse povo maravilhoso. Amém? Esse povo é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Amém? Tudo preparado aí? Então vamos lá. Aqui está o pão e aqui está o cálice. Amém? Esse pão, ele simboliza o corpo de Jesus, que foi esmagado, moído naquela cruz. Amém? E aqui está o cálice, que simboliza, que tipifica
o sangue do nosso Senhor. O sangue é vida, amém? O corpo é ação, o sangue é o que faz ação. O sangue é vida, né? E Ele derramou o seu sangue precioso por nós, meu irmão. Foi por mim, foi por você. Nós não estamos aqui para brincar, nós não estamos aqui de passatempo, nós estamos aqui verdadeiramente para glorificar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos participar. A palavra do Senhor diz que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão em suas mãos, o partiu e o entregou aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Coma do pão. Glória a Deus. Aleluia. Semelhantemente, depois de comer, Ele tomou o cálice e, tendo dado graças, entregou, deu aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Beba do cálice. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e todas as vezes que beberdes desse cálice, estareis anunciando a morte do nosso Senhor até que Ele volte. Nós estamos hoje, meu irmão, esperando a volta gloriosa do Senhor, porque quem prometeu é fiel para cumprir. De todas as promessas que foram feitas pelo Senhor Jesus, todas elas se cumpriram. Só falta uma, que é a sua volta. Estamos aguardando a sua vinda gloriosa, em nome de Jesus. Estaremos prontos, com certeza. Estaremos sendo instruídos, com certeza, esperando que Ele volte para buscar a sua amada igreja. Porque Ele diz no capítulo 14 de João, né? Eu vou para o Pai, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito. Vou preparar morada, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Amém, amados? Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu agradeço a tua participação, espero que você tenha celebrado, espero que você tenha aproveitado esse momento para se aproximar mais e fazer uma reflexão mais profunda a respeito do sacrifício do Senhor Jesus. Amém? Eu convido você, meu querido, a estar comigo aqui quarta-feira. Momento de palavra, de ensino, né? Momento, nós, nos cultos de quarta-feira, no ensino de quarta-feira, a palavra tem sido no sentido de direcionar, de ensinar, amém? E eu conto com a sua participação. Por isso, divulgue, dê o seu like, mande a sua mensagem, né? Compartilhe, né? Através do Facebook, YouTube, através das redes sociais, né? Mande um recado para os seus amigos, olha, participa, entra lá no YouTube, veja o culto de domingo como foi bênção, entra lá no Facebook, não deixe de participar, amém? Quero também glorificar a Deus, louvar a Deus pela tua vida que é dizimista e ofertante, amém? Que você continue, meu irmão, na fé, crendo que tudo isso ao passar nós vamos poder estar na igreja, mas até lá nós precisamos da sua ajuda, precisamos na sua contribuição para que a obra continue em nome de Jesus, amém? Eu vou ficando por aqui, estamos encerrando esse momento lindo e maravilhoso, foi bom estar com você, estaremos aí nos próximos cultos, nós tínhamos, né, a esperança, a expectativa de mês de maio a gente já poder voltar para o templo, mas a gente percebe que isso vai se prolongar e a gente não sabe quando vai terminar, amém? Esperamos que logo termine, mas nós esperamos sobretudo através da vontade de Deus, amém? Então, amém, amados? Deus abençoe cada mamãe, um abração a todas, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Tenha uma semana abençoada e na quarta-feira a palavra do Senhor será pregada novamente, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão
do Espírito Santo esteja sobre a vida de todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diz amém. Fique com Deus e até mais. Um abraço.